Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos. E hoje a gente vai fazer arte. A gente vai falar de arte. Hoje a nossa convidada, ela é especialista no assunto. Eu sou um ignorante no assunto. Eu vou aprender muita coisa hoje. Eu vou tentar explorar ela ao máximo que eu puder. E eu espero que ela traga para você uma visão mais abrangente sobre o que é arte, como ela influencia a nossa vida, como ela influencia os negócios. E também, já que estamos falando de arte, vamos contar histórias aqui. Então eu quero que ela conte algumas histórias, que ela traga muito conhecimento pra gente, muita curiosidade, muita cultura. Então, Marina, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Os Executivos. Obrigado por você estar aqui. A vida é muito corrida, né? A gente estava falando disso nos bastidores, passa tudo muito rápido. E eu sei que para todos os convidados é sempre um desafio colocar na agenda e estar aqui. Mas muito obrigado por você ter disponibilizado o teu tempo para estar aqui, contando para mim e para o público o que você sabe, o que você conhece, que eu sei que é muita coisa, que você é perfeccionista, inclusive, no que você faz. Muito. Né? Então, eu vou tentar explorar muito você hoje, porque eu tenho muita curiosidade sobre arte, nunca consegui, de fato, investir muito tempo nisso, mas sou um apaixonado por arte. E espero poder sair daqui um pouquinho mais de cultura depois que eu conversar com você. Com certeza. Mas antes da gente começar e falar de arte, conta um pouquinho da Marina. Quem é a Marina, de onde a Marina veio, o que a Marina estudou, por que a Marina veio parar nesse universo das artes. E aí depois a gente vai explorar um pouquinho do que você está fazendo atualmente, como é que você está trabalhando com isso. Conta pra gente, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, esse convite. É sempre bom estar aqui podendo dividir esse conhecimento, esse trabalho de arte que eu faço é algo revigorante. E eu quero poder passar o máximo possível com esse tempinho que a gente vai estar junto aqui, desse meu conhecimento, toda essa trajetória. Então, é um prazer poder ter um tempinho da minha agenda para dividir com você. Obrigado. Bom, eu sou arquiteta de formação. Marina Conde. Marina Conde, isso. Como a gente até bateu um papo, né? Minha família toda da Espanha, meu pai nascido lá. Então eu tive uma história completamente diferente. Eu passei a maior parte da minha infância na Europa, na Espanha. Então meu dia a dia lá, quando eram férias, tudo era vivendo arquitetura, museu, um pai e mãe explorando mais esse universo, né? Até porque na época, sou da década de 80, então a gente tinha um mundo muito diferente do que temos hoje, né? A cultura era muito local para cada país, né? A gente ainda tinha essas grandes diferenças, então a troca era muito grande entre Brasil e Europa. Foi uma infância muito rica para mim. Eu acho que sempre tive essa paixão por história, conhecimento, curiosidades, e me encantei durante a minha vida, por onde eu fui apresentada, por tanta coisa, e resolvi seguir a carreira de arquiteta. Na arquitetura, eu trabalhei durante 7 anos com escritório, sempre fui super interessada em design, principalmente imobiliário. Então é algo que eu explorei muito. Então, para mim, a arte, escultura, mobiliário, foi algo que eu sempre explorei, estava sempre dentro de mim. Eu fazia muitos lofts, que era uma época de loft, e tive a oportunidade de desenvolver projetos super exclusivos e únicos, que eu até brincava que eram pequenos projetos de arte, né? O Brasil tem artistas muito interessantes na área imobiliária, né? Muita coisa bonita, importantes. muita coisa... Tem grandes artistas da década de 50, né? Muito importantes.
e um deles, Sérgio Rodrigues, né, que Uhum. todo mundo conhece muito. E hoje temos vários designers importantes, inclusive fora do Brasil, sendo representados. Eu estive agora em Genebra, estava em algumas galerias e uma delas trabalha tanto com arte quanto design de mobiliário e representam designers brasileiros jovens. Legal. Então é muito legal ver como a cultura brasileira ela é única, né? Que nem a gente falou, raízes, tudo. E isso é interessante, né? Quando eu falei Brasil e Espanha, porque eu acho que a troca de culturas sempre é rica. Sempre quando a gente brinca que o do outro é melhor, eu acho que não é que o do outro é melhor. O do outro é diferente. E a gente tem curiosidade em conhecer, né? E com essa grande curiosidade que eu tive, trabalhei esse período todo como arquiteta, a minha vida tiveram mudanças e tive 2 filhas pequenas, e resolvi dar um pouquinho do que eu tive na minha época para elas aqui no Brasil. Então comecei com um projeto para crianças, chamava Artsicle Kids. Então nesse projeto eu levava crianças em ateliê de artistas, galerias, museus. Eu tinha sempre alguma mediadora junto comigo, eu fazia toda a curadoria e no final a gente levava as crianças para um cantinho para elaborar o que nós vimos, o que nós conhecemos. E eles faziam projetos de arte para poder experimentar. Porque desde criança, adulto, a gente só aprende passando pela situação, né? Experimentando. Então, foram anos, assim, eu tô trabalhando com arte há 11 anos. Isso tudo das crianças, eu acho que eu fiquei trabalhando 100% durante 7 anos, incluindo a pandemia, que foi um momento onde eu quis dividir ao máximo que eu pude com as crianças que estavam dentro das suas casas, né? Uhum. Então, a gente fazia aulas online com artistas, a gente tentava ver o que todo mundo teria dentro de casa, né? Nesse período, que Legal. ninguém podia sair. Vamos, então, explorar isso, explorar aquilo. O que você tem na tua casa? Vamos ver. Então, assim, foi incrível. A gente chegava a reunir 200 crianças num talk com artista e atividade. Foi super importante, porque o meu projeto sempre foi poder dar algo a mais para as famílias, né? Então, eu explorava o lado das artes para que elas chegassem dentro de casa. Então, o trabalho que a criança fizesse, tanto na época, né, pessoal quanto virtual, servisse de tema, que ele pudesse chegar, papai, olha o que eu aprendi hoje, mamãe, olha o que eu aprendi hoje, né? E isso fosse trazendo algo novo para as famílias, né? Um assunto diferenciado, porque o Brasil é um país rico, cheio de coisas maravilhosas, mas diferentemente da Europa, Estados Unidos, o nosso país nunca teve grandes esforços culturais do governo, Incentivos, né? incentivos. Até hoje temos grandes dificuldades. O tema não é esse hoje, mas ele influencia muito, Uhum. né? Ele vai fazendo que uma sociedade se crie de uma forma, se molde de uma forma, né? Por isso a diferença do Brasil com a Europa, né? Digamos assim, que foi a maior vivência. É bom, é ruim? Diferente, como a arte. Não tem certo e não tem errado. Mas existe sempre a possibilidade de melhorar, né? Claro. Nós não estamos aqui, obviamente, para falar disso, mas já que você tocou nesse assunto da questão governamental, né, a gente, infelizmente, tem algumas tentativas e elas acabam sendo deturpadas, né? Como o caso, você sabe que eu sou contador, né? Então a Lei Rouanet, para a gente, é um negócio que acaba aparecendo porque é uma lei que transfere recursos do imposto de renda para arte e cultura. Mas Sim. isso acaba sendo deturpado, que a gente viu, né? Essa confusão enorme que houve da Lei Rouanet ano passado. E eu acho que é muito isso que você fala, né? Quer dizer, quando você viaja para fora do Brasil, você vê incentivos verdadeiros focados no desenvolvimento da arte. Sim. Né? E aí eu queria emendar uma pergunta para vocês. Não vamos politizar aqui, nem polemizar, acho que não é esse
o propósito, né? Apesar de eu adorar falar disso. A gente marca outro encontro. Aí a gente marca um encontro mais específico Exato. e a gente vem mais afiado, né? Exatamente. Mas vamos lá. Marina, como é que você acha que a arte influencia uma sociedade? A arte, ela tem várias vertentes, mas acho que a principal dela é a essência. Por que a arte transforma, né? As pessoas falam, esse negócio de arte transforma, a arte cura. Por que esse tema tão atual, né? Também trazendo todas essas questões, né? De até vamos pôr em pauta adolescentes, né? Que é uma geração completamente diferente do que foi a nossa. Como que a arte e adultos, né? Que hoje estão tendo burnout, algumas outras doenças, e idosos que são às vezes esquecidos. Por que fora do Brasil, principalmente na Europa, é um tema que eu também comecei a trazer muito, falando até no meu Instagram, Por quê? Porque a arte, ela é a única que ela pode nos preencher 100% por dentro, né? Porque ela não se compra, assim, digo, você vai num museu, né? Então, quando você chega num espaço onde você pode ter a história de uma época, de uma sociedade, de pessoas que passaram por aquilo, e você se colocar no lugar, você entender todo aquele contexto, aquilo vai criando curiosidades, repertórios, aquilo vai te preenchendo, você vai saindo de lá querendo entender mais você. Quem sou eu? A arte faz a gente olhar para dentro. Mas você acha que esse nível, né? Porque a arte a gente está falando de um espectro muito amplo, né? E aí eu vou polemizar a conversa agora. Quando você fala de uma arte mais refinada, que nem você diz, puta, vou no museu, sei lá, vou ouvir Beethoven, mas e quando a gente fala do pancadão? Pancadão é arte? É uma arte popular? Quando a gente fala de um pancadão, de um funk, porque isso molda a sociedade de uma maneira, certo? Molda. Dá para ser considerado como arte isso? É polêmico esse assunto? Não é? Porque assim, a gente percebe, e aí uma opinião própria, tá? Sim. A música influencia muito. A música e a arte influencia muito, principalmente os jovens. É arte, né? É arte e influencia os jovens, principalmente, né? Eu acho que eu fui muito influenciado pela música da minha época. Né? Era o rock, anos 70, 80, 90. Era o rock nacional, que hoje você não ouve mais. Sim. Aquilo me influenciou muito. Hoje a gente vê uma influência, não sei se é certo ou errado, mas uma influência que eu não gostaria que isso, de alguma maneira, prejudicasse o desenvolvimento do meu filho. Sim. Né? Mas dá para dizer que isso não é arte? Qual que é a tua opinião? Você, como uma apreciadora de uma arte mais refinada, mais sofisticada, o mundo tá assim, e a gente vê que não é só no Brasil, né? Você pega nos Estados Unidos, na Europa, tem muito essas influências. Qual que é a tua opinião sobre isso, né? Sobre como que a arte navega em tudo isso e como é que a gente vai conseguir preservar, no teu ponto de vista, essa arte mais requintada, mais sofisticada, que tem um envolvimento mais cultural e mais profundo, mais histórico. Como é que você vê tudo isso? Vou dar várias respostas. Vamos lá. Vamos lá, são vários temas, né? Falando sobre... Vamos pôr um tema funk, que nem você disse aqui no Brasil. Se para mim é arte ou não. Eu acho que existe... Por exemplo, vamos falar do funk, a gente pode trazer o samba. Tá. Né? Samba. Quem não conhece o Brasil pelo samba? Exato. Né? Então eu acho que assim, uma coisa é você falar qual é a raiz do seu país, né? O Brasil, o Bossa Nova, toda essa época dos anos 20, os anos dourados, e o samba veio vindo de tudo isso, o carnaval, as belezas, eu acho as escolas de samba arte. Eu acho que são artistas que fazem aquilo. Agora, para mim, quando você fala em funk, acho que tanto funk quanto um hip hop,
daquele bem baixo, daquelas linguagens que a gente não gostaria, né? Eu acho que você está falando um pouco disso. Exato, exato. Que não fosse referência para os nossos filhos, eu acho que isso é pontual local, né? Eu acho que todo o mundo tem e sempre teve escolhas, né? Por exemplo, os anos... A gente falou um pouquinho dos anos 70, né? Os anos 70 foi a época dos hippies. Teve hippie que a gente também não queria que nossos filhos usassem como referência, né? E tem grupos que, né? Os Beatles, anos 70. Acho que não existia uma pessoa no mundo, né? Acho que foi até hoje a banda mais incrível, assim, mais conhecida mundialmente numa época, né? Se pode dimensionar. Então eu acho que tudo é educação. Sempre vai ter coisa ruim. Sempre. No meio da arte. No meio de tudo. Porque a arte ela é uma expressão da sociedade. O artista, ele pega, através das suas habilidades, conhecimento e questões pessoais, muitas vezes, se expressa, né? Por isso que a arte é única. Às vezes, a minha história é diferente da tua. Então, muito provavelmente, a gente vai se coincidir em algumas coisas, na época que a gente se influenciou pelo rock bom, por isso, por aquilo, a gente vai se identificar. Mas também você tem peculiaridades, e eu também, e por isso que eu talvez me identifique com alguns artistas e você outros. Isso é a beleza da arte, né? Existem artistas que gostam de falar sobre temas políticos, temas da natureza, psicológicos. Cada artista vai trabalhar um universo que compõe a sociedade. Mas você não acha que ao longo do tempo, eu fico muito me questionando sobre isso, quando a gente fala de arte, né? A gente estava falando dos bastidores aqui do Museu d'Orsay, depois você vai contar essa história pra gente, que é incrível também. Sim. E de fato o Museu d'Orsay foi meio que um grupo de rebeldes, né? Sim. Que acabou levando aquilo. Então, você não acha que é um pouco disso? Quer dizer, são momentos que a gente vive a rebeldia tem muito a ver com isso no presente momento e talvez a gente não identifique aquilo no primeiro momento como algo que realmente faz sentido, influencia e depois no futuro aquilo acaba mudando. Isso acontece de fato na arte? 100%. 100%. É muito... Até tem aquela brincadeira. Qual artista jovem eu compro para me dar bem? Arte... Conta para mim também, por favor. Arte... assim, existem duas coisas. Existe quem investe em arte, existe um público voltado para isso, um grupo de investidores, negócios. Agora, quem vai construir uma coleção, se quiser falar, eu quero comprar para ganhar dinheiro... Não é o caminho. Não é o caminho. É igual a bolsa. Não dá para saber se aquela empresa... Você vai ter muitos estudos, especulações, mas você, né, o seu dinheiro você aplica onde você achar que vai ter um retorno intelectual, né, ou financeiro. A arte é intelectual. Construir uma coleção, que a gente pode falar sobre isso depois, é um outro passo. Então aí assim a gente vai encontrar, né? Agora, como identificar isso? A gente que é da área tem de sempre a ver o que está acontecendo no momento. Eu já vou contar aquela história interessante para chegar nisso. Por quê? Porque a gente analisa a economia mundial, você analisa comportamento mundial, as feiras são tendências de pensamento, né? Quando é tendência, as pessoas falam, você vai para a feira, vai para... Não, as feiras são tendências de pensamento. Existe uma feira que chama Kassel, acontece só a cada 5 anos. Geralmente quem vai... Aonde é essa feira? Na Alemanha, em Kassel. Tá. Ela acontece a cada 5 anos e é uma feira, dificilmente quem não trabalha ou está bem por dentro do mundo da arte, gosta. É uma feira esquisita. É uma feira de tendências. Então, ali... ocorrem discussões, ocorrem
todo tipo de intervenção mundial que você pode pensar que pode afetar alguém. Então, por que a arte é tão interessante e única? Porque ela é única que ela reúne tudo o que está acontecendo socialmente. Então, voltando lá no passado, para dar um exemplo, né, muito real e que desdobradamente hoje a gente vai entender como que algo de rebeldia pode se transformar nos grandes mestres, né? Então, só para contextualizar, o Brasil é muito jovem, foi descoberto em 1500, na época onde aconteceu o Barroco mundialmente, né? Na Europa, um pouquinho já mais para frente, que a gente está dizendo, no Renascimento, as pessoas, elas faziam o quê? A fotografia era o quê? O retrato, a pintura, o portrait, que a gente vê muito nos museus, né? Não tinha fotografia, né? Antes, então os artistas pintavam e pintavam dentro de seus estúdios. A gente também tem uma grande relevância na arte da igreja. Quando a gente estuda história... Igreja Católica. A Igreja Católica, perdão. Tá. Porque, né, se a gente vê que o berço da... um ponto para se falar. Eu estou falando de uma forma ocidental, tá? Porque existe olhar o mundo da arte oriental. É completamente diferente. Mas é muita coisa, vamos focar no ocidental. Hoje. Mas é importante que as pessoas vejam, porque a gente é muito influenciada. Por que o certo é o que lá diz ou ali diz? Por que a cultura daqui pode ser assim e a de lá não? Então, assim, é por isso que a arte ela é muito o que nós vivemos. E aí, voltando ali para a Europa, final do século XIX, surge um grupo que não queria pintar motivos religiosos, não queria mais pintar pessoas dentro de seus ateliês. Por quê? Porque através da tecnologia surgiram as tintas de bisnaga. Quando surgem as tintas de bisnaga, eles têm autonomia de sair de dentro de seus ateliês e pintar o que eles quiserem. Na rua. Na rua. Então, aí tem influência da tecnologia já. A tecnologia aí já tem uma influência da tecnologia. A Revolução Industrial fez uma mudança enorme. A fotografia pegou artista de calça curta. Putz, tô concorrendo. Então, assim, quando as pessoas falam, nossa, hoje eu vou concorrer... Gente, a concorrência, a tecnologia, as mudanças sempre existiram. E o mais legal de tudo isso é que nós, seres humanos, né, somos tão inteligentes ao ponto de adaptar e criar algo novo mais legal ainda e diferente, que é o que valoriza uma obra de arte. Já falo sobre isso também. Então eles chegaram lá e falaram, pô, eu quero pintar um pouco do que está acontecendo aqui, no dia a dia na rua. Eu quero pintar a luz. A luz é única. É completamente diferente de dentro do meu estúdio. Monet chegou a pintar a mesma igreja de manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, porque a luz muda tudo, né? E era uma coisa única, ninguém tinha visto isso antes. E como é que você coloca para uma sociedade aceitar aquilo? Na época ninguém, imagina. Ou você pinta. Os caras estão loucos. Os temas da igreja, ou você tá fora do... E quem da decidia panelinha. isso? A panelinha, que na época era a Escola de Belas Artes. E até então, essa escola é quem mandava. Então, sempre no mundo tem alguém que determina algo. Eles é quem determinavam até um certo momento. O que aconteceu? Isso era na França? Isso, perdão. Isso acontecia principalmente na França. Estava acontecendo em Paris, onde hoje é o Louvre. Só se expunham obras com temas religiosos ou de burgueses, como chamado na época. É o museu, era ou é o museu mais importante do mundo ainda, ou não? Ou já do foi, mundo, não sei. Ele é um dos, né? Porque eu acho que hoje temos grandes coleções de museus
no mundo inteiro. E naquela época, como é que era? Naquela época era um dos maiores. Tá. Napoleão era um super colecionador. Até uma outra curiosidade, quem montou o Museu do Prado na Espanha, que fica em Madrid, foi Velázquez, que é um dos maiores pintores. Ele trabalhava para o rei Velázquez, e Velázquez foi incumbido de, nas viagens, e comprando obras de arte para o palácio. E Velázquez, muito esperto, começou a introduzir. Eu estou juntando porque é um pouco da mesma ideia, né? Tá. Ele antecede esses impressionistas, que é de quem os nossos rebeldes. Mas Velázquez, como ele tinha toda a autonomia e o rei confiava muito nele, porque ele também ajudou a evitar guerras. Velázquez foi um cara sensacional. Ele é um dos grandes nomes da importância da história da arte. Quem for para Madrid, na Espanha, não pode deixar de ir no Museu do Prado, é importantíssimo. E ele foi colecionando e começou a pintar, sem o rei perceber, pessoas comuns. Porque até então também você não podia pôr dentro dos palácios pessoas comuns. E aí ele começou a pintar e ele mostrava para o rei ele contava uma história diferente. E aí assim ele foi introduzindo dentro da coleção, dentro de todas as cortes, também um pouco do dia a dia. Tá. Então é super interessante porque a importância desses pintores, né? Porque a gente fala, o mundo fala hoje muito sobre racismo, sobre os excluídos. A gente vai falar dos excluídos desde daquela época do século XIX. Monet era um deles, né? Monet era um excluído. Imagina Monet, gente, ser excluído. Então, para ver como isso sempre existiu na história. E pessoas com um olhar mais aberto, entendendo que as diferenças são importantes, para até a troca. É o que evolui. Um ser humano é a troca, né? Foram colocando dentro da história da arte. E aí, voltando para Paris, nessa época, eles começaram a desenvolver cada um a sua técnica. A tecnologia proporcionou que eles saíssem dos estúdios. Estúdios. Um marchand da época começou a ver que estava diferente aquilo e resolveu ajudá-los. Estou resumindo um pouco a história. Claro. E aí ele fez uma exposição, lógico, fora do museu, porque eles eram excluídos, e todo ano eles tentavam, viu? Eles iam lá, pintavam, participavam. Aí, ai, nossa, o Manet conseguiu entrar com uma obra. Aí era assim, uma luta, sabe? Assim, mas eles sempre davam um jeitinho de pôr algo diferente. Assim. E aí, com essa exposição, eles viram que teve adesão. Muita gente foi. Muitos. A mídia e o marketing também existe há anos, séculos, né? Desde aquela época, muita gente falando mal, mas teve muita gente que se interessou. Então foi criando um novo olhar. Eles viviam pelos bares, cafés de Paris, com filósofos, né? com outros estudantes de física, astrofísica. Se usava muito na época, né, o céu como referência, e isso existe até hoje, né? Mas os pensadores é que podem criar algo novo, e através disso eles foram influenciando. A gente usa muito a palavra influencers hoje, né? Mas essas são as formas de você influenciar, trazendo algo com coerência, novidade, mas que toque o próximo, né? Que mostre algo diferente. Mas voltando para essa história, na verdade, eles não conseguem mais colocar as obras dele, ou a grande maioria deles, no Museu do Louvre. E aí você tem um marchand que ajuda eles a começar a fazer o mercado deles. Paralelo deles. Depois de alguns anos, eu vou resumir, senão eu vou ficar contando a história da arte aqui. Eles utilizam uma estação de trem antiga, que hoje é o Musée d'Orsay, que todo mundo conhece, em Paris, para colocar essas obras. Porque aí eles já não estavam ficando bem vistos pela sociedade. Então, lá naquela época, bom, então vamos fazer assim. Eles
foram chamados do Salão dos Refusés, os recusados. E ali o Louvre continuou sendo o Da local panelinha. da panelinha. E deram um jeito de expor, que hoje é um dos museus mais importantes do mundo, que traz esses grandes gênios da arte europeia, mais uma vez, falando, né, que isso é importante ficar claro, e falando um pouco dessas tradições, conexões, e como a gente leva nossas raízes até lá, e como a gente mantém, como você diz, algo nobre para os nossos filhos, né? Esse ano, cada ano, os países fazem trocas de cultura. Esse ano é o ano do Brasil na França. A verdade são alguns meses, acho que são 6 meses. Então o Brasil leva muitos artistas para lá para fazer suas grandes exposições. Então a gente teve exposição da Tarsila do Amaral, a gente está com uma exposição da Ana Maria Maiolino agora no Museu de Picasso, tudo que eu estou falando é em Paris. O Lucas Arruda é um jovem artista brasileiro que a exposição dele durou acho que 3, 4 meses no Museu d'Orsay, no 5º andar, que é onde ficam todos esses impressionistas. Eles levaram as obras dele, que são de pequeno, médio porte, né? E intercalaram com obras de Monet. Porque o Lucas, ele traz a luz brasileira, ele traz a natureza do Brasil, mas ele conseguiu, através de pesquisas, que nós realmente tivemos outros grandes artistas, mas para o que ele pesquisava, grandes artistas eram europeus. E por que o Lucas hoje está lá, na Europa, sendo visto num dos museus mais importantes do mundo, um brasileiro e jovem? Porque ele conseguiu unir as nossas tradições brasileiras com as europeias. E a gente só consegue tocar o próximo quando a gente encontra uma conexão em comum, né? Eu queria fazer uma conexão agora de tudo isso que você está falando, porque assim, naturalmente aqui é o podcast de executivos, a gente fala de negócio, e eu trouxe você para falar de arte porque eu acho que é fundamental a gente fazer essa conexão. Isso. Por quê? Como já te falei nos bastidores, a gente, como empresa, a gente atende o mercado de luxo. E uma coisa que eu aprendi no mercado de luxo é que o storytelling, a história, faz sentido, conecta as pessoas, como você mesmo disse. Isso. E isso para os negócios é fundamental, porque Fundamental. tudo aquilo que conecta gera mais valor, Exatamente. gera perpetuidade. Então a gente vê marcas de luxo, como você mesmo falou, de um projeto que você está participando, queria que você contasse um pouquinho, Sim. de empresas que são centenárias ou estão aí no mercado há muitos e muitos anos, e aí como que a arte acaba influenciando isso, né? Ou seja, a gente falou aqui de que a arte influencia a sociedade e vice-versa, eu acho que é uma troca viva, Sim. né? Mas isso acaba influenciando os negócios também. Como é que você conecta tudo isso, né? Contando aquela história da Cartier que você estava me contando, né? Eu achei super interessante aquilo, porque eu nunca imaginei a história da Pantera, né? Por que tem a Pantera e tudo mais. Então, assim, e isso conecta as pessoas, né? A realidades, a histórias que são, às vezes, histórias centenárias e que faz negócio. Como é que você olha, como é que é teu olhar hoje? Você hoje faz um trabalho, né, com algumas marcas. Sim. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa conexão, de como é que isso funciona, de as pessoas que estão assistindo a gente, como é que elas tirariam insights para o próprio negócio, para o próprio mundo executivo. Conta pra gente um pouquinho desse... Perfeito. Hoje eu estou trabalhando com 2 grandes empresas, o Shopping Iguatemi, vou começar por ele, né, e a Ornari, já conto depois do outro projeto. O Iguatemi, que é uma marca tradicional, com uma história muito forte, né? Eu tenho o prazer de ser parceiro deles e com o objetivo de mostrar tanto quanto eles têm esse legado, né, no Brasil, as marcas que estão aqui dentro do shopping deles, por que que elas estão lá e como elas se conectam, né, com esses clientes que eles
tem todo o carinho e atenção exclusiva, principalmente do mercado de luxo, que é o que nós estamos É o primeiro falando, shopping né? do Brasil, né? É o primeiro Iguatemi. shopping do Brasil e E é o melhor até hoje, né? eu sou fã. E, e um dos primeiros projetos que foi super bacana participar, a Cartier me chamou para um projeto do Dia das Mães. Olha, vamos fazer uma coisa conectando arte, joias e presentear clientes da nossa marca muito importantes. Vamos lá. Então, como que é o meu trabalho, né, em relação a isso? Primeiro, a gente tem que entender a história, porque todas essas grandes marcas, elas têm centenas de anos. Como falando agora da Cartier, 1800 e pouco foi fundada e existe até em 2025. O que passou essa marca de história e como ela foi visionária para estar até hoje, né? Bom, falando nisso, eu acabei de ir numa exposição incrível, que eu acho que ainda não acabou, quem estiver em Londres, das joias da Cartier, que começa com as coroas. Então, eles faziam joias, eles fizeram joias para o mundo inteiro, comissionadas. Então, a exposição tem coisas para o Japão, para a Rússia, para a Índia, são coisas incríveis. E chega até os dias de hoje, com a Rihanna usando um colar incrível, os relógios, as pulseiras atuais que todo mundo conhece, bom, passa pelas Panteras. Então, assim, essa trajetória de uma marca, ela tem um valor incalculável. Isso é arte. É você construir um legado, uma história que ela perpetua, né? Então, quando a gente fala de arte, é legado. Essas marcas têm legado. Cada momento histórico delas teve algo muito importante para que elas fizessem a quebra de paradigmas e continuassem dentro do mercado, né? Picasso é Picasso por isso. Ele trouxe o cubismo que não existia antes. Por isso, antes dele não existia, depois, então, quanto custa Picasso? Milhões. Por que Cartier? Uma peça da Cartier custa X, porque ela traz todo esse legado histórico, além do material, além de toda a sua design único, qualidade. E aí, nesse dia, eu falei, bom, preciso conectar mulheres poderosas, né? Que são poderosas não no sentido de mulheres poderosas como mulher. São mulheres que fazem, são mulheres que acontecem, são mulheres que têm opiniões, são mulheres viajadas, são mulheres cultas, né? Isso são mulheres fortes e mulheres que têm algo a agregar, que são as clientes dessa marca. E aí, estudando a marca, eu descobri que a melhor amiga do François, que foi a pessoa que fundou, era uma dessas mulheres, super à frente, bacana. François é o fundador da Cartier, né? Fundador da Cartier. E aí você foi estudar a marca e descobriu que teve o François, o cara que funda, tem uma mulher muito forte que trabalhou com ele, teve uma história com ele. Isso, eles se conheceram, eles eram amigos, acabaram tendo uma relação mais íntima, mas eles eram muito amigos. E ele viu um potencial nela, porque ela trazia coisas únicas. E era ela estava fora do tempo dela, né? completamente fora do tempo dela. E no final, ela foi a inspiração dele, que ele brincava que ela era indomável. Então, que ela era uma pantera. Daí que vem as panteras. Aí vem as panteras. Com as panteras, além de tudo, já que a gente está falando de história e arte, no período da Segunda Guerra Mundial, a Tussaud, esqueci o primeiro nome dela, gente, desculpa. Ela cria pássaros dentro de uma gaiola. Não, no meio da guerra. Assim, não, imagina. Foi presa, tipo Chanel, foi presa. Porque ela cria algo para realmente mostrar. Nós estamos presos dentro de gaiolas. Essa joia é super importante, está na exposição lá, é um ícone. Porque ela, através da escultura, joia, ela marca um período histórico muito forte, né? E aí, depois da guerra, ela faz ele fora, o pássaro fora da gaiola.
é lindo de ver e conhecer a história. Então ela era uma mulher muito ousada e determinada e sabia o que estava fazendo. E ele viu esse potencial nela. Ela chega a ser diretora, imagina, da Cartier, naquela época, uma mulher sendo diretora. E aí eu falei, bom, essas mulheres se conectam com ela e eu preciso trazer uma brasileira da época. Lembrei muito de Maria Martins, uma das maiores artistas brasileiras. Elas eram contemporâneas, Maria Martins indomável também, mulher de embaixador, morou em vários lugares do mundo. Para quem conhece e gosta de história da arte, sabe quem foi Marcel Duchamp, um dos maiores artistas contemporâneos. Ela chega até a ser amante de Marcel Duchamp, que isso é uma coisa super interessante, por quê? Porque quem for para Filadélfia, existe um... Então, difícil de falar de museu, porque o Museu da Filadélfia é um escândalo. E a coleção que está lá tem as obras de Marcel Duchamp, tem um espaço só dele, e uma das obras é uma parte íntima da Maria Martins, que ele pegava. Ele era escultor, pintor, ele era multimídia, ele era incrível. Ele pega a cerâmica, uma peça lá, e ele esculpe a parte íntima dela, e tá lá até hoje. Então, assim, são mulheres, imagina, muito à frente, mas sabiam o que estavam fazendo. Eram livres, eram indomáveis, mas transformaram e abriram portas para nós mulheres. Então, assim, eu escolhi essas duas mulheres para colocar naquele dia, para presentear e dizer que cada uma daquelas mulheres, elas são tão especiais como essas, cada uma com a sua pantera, né? Porque no final nós temos cada uma forma de ser de pantera, né? Então foi uma tarde linda entre mulheres, foi muito bacana, todo mundo se identificou com a marca, que esse era o objetivo, né? E a marca ficou muito feliz, as clientes ficaram felizes e eu também muito feliz pelo resultado, né? Então esse é o trabalho que eu faço com essas grandes marcas, principalmente as internacionais, né? Para o shopping eu estou trabalhando só as internacionais. Em outro nicho, falando um pouco da Ornari, né? Que eles são aqui no Brasil e fora referência, né? Do mercado de mobiliário. Então a Ornari, eu conheço a Esther há anos por ser arquiteta e resolvemos fazer um projeto onde a gente pudesse trazer a arte para o cotidiano. Porque o que acontece? Eu sinto uma dificuldade de levar a arte ao nosso público, porque a gente mora num país que a gente estava até conversando, né? Não temos transporte público para todos e nem seguro. O trânsito é um inferno. São Paulo é enorme, né? Então, como que a gente pode levar novidades, né? E conhecimento e cultura para esse público? E aí a Esther, muito generosa em seus projetos, falou, vamos montar um projeto que chama Art All Around. Porque eles também, assim, é uma coisa que eu sou fã da Ornari. Eles são o primeiro showroom, né, de móveis planejados de alto nível a abrir em Milão. E para você abrir Milão, para quem não sabe, né, os maiores designers importantes do mundo estão lá. Então, para concorrer, você tem que ser bom, né? E eles já estão lá há 1 ano e nós fizemos esse projeto Art All Around, que consiste em eu fazer uma curadoria de arte, eu escolho galerias e artistas brasileiros ou internacionais, porque a ideia é sempre a troca, monto uma exposição dentro do showroom da Ornari. Dentro da loja dele. Porque assim as pessoas, quando visitam o espaço, além delas entenderem que arquitetura, design e arte são uma coisa só, elas conseguem visualizar dentro de suas casas. Porque realmente, assim, ou você estuda e se apaixona e vai colecionando,
ou é muito difícil. Por onde eu começo? Você até falou, né? Por onde eu começo? Né? Então, assim, a Ornari é um local que está abrindo as suas portas para que todos possam ir até lá e tenham esse... É quase um museu vivo. E essa exposição a gente faz a cada ano. Então, já estamos no 2º ano em Milão. No site da Ornari, nós temos já Art All Around, quem for buscar lá. Temos 2 prontos aqui na Gabriel, esse é o 2º ano, com galerias também parceiras. No Shopping D&D, porque temos muitos arquitetos que levam seus clientes, então é um outro local que a gente também achou importante fazer. E a Ornari, ela tem, fora do Brasil, várias franquias nos Estados Unidos. Então, estamos finalizando o projeto em Washington, D.C., que vai abrir em setembro. O outro projeto em New Jersey, porque lá tem um complexo super incrível. Não é bem New Jersey, é bem próximo a New Jersey, de tipo um D&D, Design District lá. E também queremos que os artistas brasileiros estejam lá. Então, fiz uma parceria com a Galeria Nara Rosler, que também tenho muito orgulho de ter essa galeria brasileira em Nova York. E eles já estando em Nova York, nós quisemos fazer essa parceria. E eu não vou... Assim, eu sou fã de todas. Mas é que só tive que falar o nome da Nara, mas porque eles estão fora do Brasil. Eu acho muito bacana a gente poder ter uma galeria brasileira fora. A gente sabe o quanto é caro, difícil... desafiador, falando em negócios, tá fora do Brasil, concorrendo com os grandes do mundo, e o Brasil tem capacidade. Legal, parabéns pelo teu trabalho. Vamos lá. Para quem é leigo, arte é história. Para quem quer começar a entender um pouquinho de forma mais... Não vou dizer superficial, porque não é um termo adequado, mas assim, querer entender um pouco mais da linha do tempo. O que você sugere, né? Se eu quisesse hoje ter um pouco mais de conhecimento sobre a própria história do Brasil, a arte do Brasil, né? E aí eu já queria emendar uma outra pergunta que é: como é que o Brasil é posicionado no mundo em relação à arte? Mas por onde eu começaria, Marina? O que você sugere para quem está ouvindo a gente? Fala assim, nossa, eu nunca olhei para arte, nunca frequentei muito museu, porque uma coisa é você ir no museu, olhar as obras, outra coisa é você ir entender as obras, entender a história, porque eu acho que é isso que realmente agrega culturalmente pra gente, né? Sim. Por onde começar? Eu vou sugerir algumas coisas. Tá. Né? Então, a gente vai ter a pessoa que tem tempo. Uma pessoa que tem tempo, não trabalha e gostaria de estar mais próxima ao mundo da arte. Acho legal fazer um curso, depois posso auxiliar as pessoas com isso. Fazer um curso com um professor bacana, ou em grupo ou individual, tem muitos. Visitar museu, isso para qualquer pessoa, mas com um guia. Muda tudo, muda completamente, porque você ia até, por exemplo, o MASP, a Pinacoteca, todos os museus de São Paulo, primeiro que todos eles têm um dia grátis, tá? Então não é desculpa que é caro ou não, então tem para todas as nossas classes sociais terem oportunidade. Eu sou patrona desses 2 museus, o Pina e o MASP, são museus importantíssimos para nós, que trazem exposições importantíssimas. A gente está com o Monet no MASP, para quem não sabe. Se você for lá acessar, você pode comprar, você pode pedir uma visita guiada com alguém do museu. Tem pessoas super legais que montam grupos e você pode participar quinzenalmente, mensalmente, ou elas vão semanalmente. Tem várias pessoas, eu já fiz isso muito, mediação. Então tem muita gente bacana, porque quando eu acho que para colecionar não tem obrigação de ter tudo isso, mas eu acho que sem um mínimo de informação fica muito vazio uma coleção, né? Então eu acho que a informação é cultura. E eu acho que o diferencial de uma pessoa para outra não é falar inglês, né? A gente já sabe. É ter cultura.
é ter conhecimento. Porque meu pai me dizia, você pode perder tudo, mas conhecimento ninguém te tira, né? Então é o nosso maior bem. E eu acho que é o que É o nós maior podemos... ativo que nós maior temos. ativo, estamos falando de empresa, eu acho que o maior ativo é conhecimento. E dentro dele é cultura, dentro do meu negócio, que é o diferencial. É esse legado que você deixa. É construir memórias. É você poder saber, ter conhecimento para poder opinar, né? Isso em todas as áreas. Mas no mundo da arte, ela fica um pouco mais bonita às vezes. Você acha Né? errado alguém comprar uma peça de arte, um quadro, alguma coisa, sem conhecer a história, só porque achou bonito, porque gostou, porque se identificou de alguma maneira? Não acho errado, de jeito nenhum. Eu acho que o contato com a arte, do jeito que for, é importante. Tá. Porque eu acho que a partir do momento que a pessoa vai lá e falou, nossa, eu gostei, eu vou comprar. Ela começou a ter uma conexão com a arte. Ela começou a ter. O que eu acho errado é comprar algo inspirado em alguém porque aquela pessoa tem. Isso eu acho errado. Isso é cafona. Cafona. Eu não queria falar, mas cafona. Eu falo. Cafona, obrigada. Eu preciso manter a classe. Eu não. Exato. Então, assim, por que é cafona, a gente brinca? Porque não é você. Porque não tem conexão nenhuma, né? Porque não tem conexão nenhuma. Conexão. Acho E que as a coisas têm que arte ter conexão. é memória. A gente começou falando sobre Eu acho isso. que não só a arte, eu acho que de forma geral a arquitetura é isso. Tudo. Eu acho que né, os móveis, o Tudo. estilo da tua casa, tudo, é o que você falou, né? O que a gente veste, o que a gente consome, os lugares que a gente gosta de viajar, o que você come. Tudo bem que a gente é influenciado o tempo todo, né? Pelo universo onde a gente vive, natural. A gente Sim. seria influenciado, mas eu acho que a gente não pode ser manipulado, né? Ou Isso, seja, são coisas eu muito comprei isso aqui porque eu vi na diferentes. casa do cara e se ele tem, deve ser bom. Eu acho que Isso. não tem coisa mais cafona do que isso. Né? E é bom pra ele, né? Eu brinco quando eu faço esses talks, uma coisa que é muito legal, que a Ornari, comigo em parceria, tem feito, porque os clientes deles são arquitetos, a grande maioria, né? Talks com artistas que estão... Então, eu seleciono artistas, galeristas para fazer essa exposição, e o nosso trabalho durante o ano é ativar isso, né? Passar também, de alguma forma, essas informações. Então, a gente organiza mensalmente, ou visita em ateliê, ou um talk na Ornari com o artista, o galerista. Então, a gente fala sobre mercado da arte, a gente fala sobre colecionismo, sobre artistas jovens, sobre cada nicho de galeria, como cada um atua. Porque eu brinco para eles, eu falo assim, vocês como arquitetos são muito importantes, são pessoas fundamentais para passar todo esse conhecimento ao próximo. Lógico que o arquiteto não tem tempo de estudar, por isso existimos nós, os advisors, os curadores, os estudiosos da arte, para dar esse suporte a eles e ampliar o repertório, né, para que eles possam entender melhor o cliente também. E aí, sim, eu falo assim, bom, você pegaria o porta-retrato dessa família e poria o mesmo na outra família? Não tem como. Então, assim, não dá para você pegar essa obra de arte né? E replicar. E replicar. Então... Agora, deixa eu entender uma coisa. Você, na tua opinião, você acha que, de alguma maneira, todas as empresas deveriam estar conectadas com a arte, independente do ramo de atividade ou de... E se sim, como é que seria um negócio desse? E se não, que tipo de empresa? Eu acho que sim, todas. Todas? Qualquer tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. Como você mesmo disse, né? Se a gente estava falando dos bastidores, você até falou, tudo é arte, né? Música, você ir num balé é arte, você ir num teatro é arte. Tudo isso é arte. É que a gente está falando um pouco mais especificamente de artes plásticas, né? Mas as artes... a arquitetura é arte. Eu aqui no Brasil me formei, fiz FAAP, era a faculdade de artes. Então ficava arquitetura, ficava design, ficava artes plásticas, tem algumas outras áreas que agora eu não me recordo, mas são todas as artes unidas, não existe. Elas surgiram juntas, né? Então é tudo uma coisa só. Então eu acho que cada empresa
pode achar uma forma de conectar a arte. Mas eu acho, vou falar uma empresa nada a ver, tá? A área de Fala da nossa farmácia. contabilidade. Boa. Ia pegar até uma farmacêutica, que não tem nada a ver também, né? Mas dá na mesma, né? Uma contabilidade, né? Você tem clientes, como você me já disse, focado num nicho. Aí, cada empresa a gente vai ver nichos diferentes. Os seus clientes, com certeza, para você, eles são muito importantes. E, de alguma forma, vocês têm alguma troca, né? Eu não sei se vocês, às vezes, chamam eles para alguma coisa. Como que você faria isso? Né? Que presente você poderia dar para eles inesquecível? De repente, putz, tem um negócio incrível aqui em São Paulo. Hoje eu levei minhas filhas e dá para ir em alguns espaços. Eu levei elas na Igreja da Sé. Eles fazem lá embaixo, chama Candlelight. É uma das coisas mais incríveis que existe. Eles pintam, desculpa, eles tocam lá embaixo, dentro da gruta, com velas. Então você escuta, depende, a sinfonia Beethoven, eu não lembro qual que a gente viu, que faz um tempo, mas são vários, e não é só ópera, não são só Músicas clássicas. Músicas clássicas. Tem uma variedade. É tão legal que uma vez era algum desses de rock, só que transformado em música clássica. Algo único, inovador, que eles não vão esquecer, que vocês tiveram esse momento juntos. Isso é arte. Isso é uma conexão. Entendi. Sabe? Então, por exemplo, uma empresa já fez comigo uma fábrica. Queria dar para os filhos de todos os funcionários um presente de Dia das Crianças. Então, o que nós fizemos? Uma aula com eles, com educadores que foram lá e deram uma aula para eles, fizeram um trabalhinho manual com as crianças. Você pode ir despertando de várias formas, né, os nichos, incluindo essas experiências, levando eles e dando para eles essa oportunidade, né, de ter mais repertório, mais cultura, né, dentro das famílias, independente da classe social. Então, você entende que dentro do negócio a gente motiva, porque a arte é o que eu falei, né, história, expressão, conexão, acho que é tudo isso, né? Isso. Mesmo que seja de uma forma simples, Sim. Ela faz sentido para qualquer negócio. Ela faz porque a arte, ela te tira daquele momento, né? Acho uma das coisas... Vamos falar de música, que acho que as pessoas podem até entender mais. Música. Não tem uma música que toque, você lembra algum momento que você estava com a tua família, ou alguma viagem que você fez inesquecível, a música do casamento, que você... música, ela toca na pele, né? A arte é pele, ela é pele. Muito artista fala muito de pele. Quando você vê qualquer obra de arte falando de pele, tá falando de sensação. Nosso corpo é feito de sensações. E a arte ativa nossas sensações, os prazeres, né? Então, por isso que ela é a única que conecta e fica. Por que um bem material... Acho legal falar isso. Por que um bem material não dá a mesma sensação? Porque ele é momentâneo. Comprou, usou, acabou o tesão. Acabou. Né? A arte fica. Você se arrepia quando você lembra de alguma coisa que ficou na tua memória. Aquilo marca. Aquilo cria uma história. Aquilo cria um legado. Que é o que essas marcas fazem há anos e não estão aí à toa no mercado. Não custam o que custam à toa, né? Por que você acha que algumas peças elas agregam tanto valor? O que transforma seja um artista, seja a música? Eu acho que fica mais fácil, né? A música, eu acho que o artista ele é muito mais fácil de você identificar, porque assim, fez uma música, a música explodiu, tá todo mundo ouvindo, todo mundo gostando da música, naturalmente o artista explodiu e você entende por que ele fez sucesso e tudo mais.
Quando a gente fala de pinturas, por exemplo, né? A gente vê algumas peças que a grande maioria, e eu me incluo nessa grande maioria, às vezes eu olho para uma pintura ou para alguma coisa e eu não entendo por que aquilo é tão famoso. Você falou uma coisa super interessante, que eu vou linkar a arte com o cantor. Vou Tá. falar de um cantor que talvez os novinhos não conheçam, os piquititos. Uhum. Elvis Presley. Tá. Não tem como não dizer que o cara bombou. Uhum. Mas você já viu o filme dele, a trajetória Uhum. dele, a história dele? Sim. Demorou, né, pro cara bombar. O cara foi. Aquela dança dele é o máximo hoje, mas você imagina na época, quantas falavam, meu, o cara não pode, é censura. O cara rebola, o cara é sensual. O que é? Um artista é igual. Para ele chegar lá, o artista é um trabalhador tanto quanto. Então ele também constrói carreira, Tá. né? Por que um artista se diferencia de outro? Existem N fatores. Primeiro, o artista tem que trabalhar. Uhum. Ele tem que estudar. Ele tem que ser focado, comprometido e responsável. Chegou lá? Chegou. Aí ele vai passar, provavelmente vai conhecer uma galeria mais jovem, que vai entender, vai lá fazer. São muitos artistas. O que essas galerias recebem de currículo, ninguém sabe o que tem de gente talentosa, não trabalhadora. A mesma coisa na arte. Não trabalhador, não dá. Como é que eu vou garantir para o meu cliente que você vai comprar na minha galeria, que é o meu certificado de aprovação, é o meu nome, que você daqui a um ano quer, tomar coco na Bahia, não quer saber mais de trabalhar? Acontece muito isso. Então, por isso que quando a gente fala que tem que comprar obra de arte direto de uma galeria, é porque a galeria tem um trabalho enorme por trás, um custo gigante atrás de cada artista. Eles investem no artista, eles desenvolvem as exposições dos artistas, livros, projeções internacionais, tudo é a galeria que faz. Lógico, o artista tem que estar coerente dentro do que tudo aquilo que a gente conversou, do que a sociedade pede, do que ela está trabalhando, do que ela está vendo, do que ela está... Existem modismos dentro da arte? Existe. Como em todos os lugares. Aí o que acontece? Vamos falar de um tema que as pessoas, 2 anos atrás, foi um tema que explodiu. Os pintores negros, né? Explodiu. Qualquer galeria do mundo tinha pinturas ou expressando, mostrando os artistas negros, ou a vida deles, a trajetória deles, mas era só falando sobre esse tema. Foi um tema muito explorado. Aquele momento da história foi marcado por esse período. Alguns artistas vão ser lembrados, outros não. Picasso foi lembrado, ele não foi. Ele e Braque. Foram só os 2 cubistas. Tá cheio de cubista por aí que morreu. Entendeu? Então, assim, os temas vão de acordo com o que o mundo e a sociedade estão vivendo. Aí a gente tem bienais. O ano passado, que é muito importante, é uma coisa que os brasileiros, não sei, como é da minha área é óbvio, mas eu acho que deveria ser muito explorado, por exemplo, na mídia. Mas a mídia, assim, a Globo, entendeu? Eu tô falando nomes porque, assim, nós acabamos tendo tantos acessos que acaba chegando na gente algumas informações. Mas alguém sabe que o ano passado, pela primeira vez, um curador latino-americano foi curador da maior Bienal do mundo, que é em Veneza, e foi um brasileiro, o Adriano Pedrosa? Então, que brasileiro sabe disso? É nesse ponto que eu quero chegar, porque assim, ó, quando a gente fala de uma música, você fala assim, Beyoncé virou... a música dela toca em tudo quanto é lugar, todo mundo canta a música dela, todo mundo baixa a música dela. Então, não tem como dizer que ela não fez sucesso, porque a massa caiu no gosto popular, né? Isso. Monet não caiu no gosto popular. Por que Monet vira Monet? Essa a minha questão aqui, minha dúvida, né? Como que um artista que, como você mesmo falou, o cara fez a Bienal, a maior Bienal do mundo,
E ninguém publicou isso, ninguém ficou sabendo. No Brasil. No Brasil, exato. Mas a mesma coisa que eu No quero, Brasil, que eu quero dizer pro a artista. grande massa, né? A gente Isso. tá dizendo, né? Isso. Como que um artista vira esse artista famoso em outras artes se ele não cai no gosto público? Porque o gosto público nem olha para esse tipo de arte. Aí é um nicho de mercado. Aí é como qualquer produto. Tá. Eu tô falando produtos artistas que me entendam bem. Mas eu digo, vamos falar de uma grande artista brasileira que todo mundo conhece. Todo mundo que tem acesso a uma certa sim. cultura, tá? Adriana Varejão. Viva, jovem, talentosíssima, bebeu do barroco, que é quando o Brasil começou, fala da época colonial, fala da exploração, fala da coisa boa, fala da coisa ruim. As vísceras são todas as guerras, e ela vai trazendo a sua maneira de expor tudo isso. Ela é única. Então, mas quem define o talentosíssima? Essa é a minha pergunta. Por que ela é tão talentosa? Por que a obra dela custa milhões e ela está no mundo Isso, todo exatamente. e ela é representada hoje por uma galeria internacional? Uhum. Qual o diferencial da Adriana? Primeiro, dedicada a tudo aquilo que eu te falei. Segundo, a galeria trabalhou ela muito bem e conseguiu apresentar para o mercado mundial, Brasil, lógico, primeiro, e mundial, o diferencial da Adriana. Da onde vem toda... Porque, por isso que eu digo que é tão importante a pesquisa, a história, o legado. Sem isso, você não tem... Não é palpável nada. Nada tem valor. Aí é gosto e não gosto. Ah, um relógio da Cartier, gosto, não gosto. Tudo bem. Então você não é um apreciador de arte. Você não é um apreciador... Da história, do legado. De um legado. Vinho. Fala de vinho. Hoje em dia as pessoas têm falado muito de vinho, né? Existem vários vinhos no mundo. Existem vinhos mais escassos, né? De vinícolas que são mais escassas e por isso tem os seus valores. E aí a colheita... Não vou entrar em detalhes porque aí já não é comigo, né? Mas por quê? Tem gente que toma um vinho de 10 mil euros, sei lá quanto, vai falar, não gostei. Por quê? Você não é apreciador de vinho. Você não entende. Eu, provavelmente, nem me deu, não vai gastar dinheiro comigo à toa. Eu vou achar uma delícia, mas não vou valorizar que nem uma pessoa. Eu vou gostar, vou apreciar, vou entender a história, mas talvez eu não aprecie tanto quanto, entendeu? Então eu acho que tem isso também no mercado. Tá. Nesse mercado de luxo, por isso que ele é tão forte, a história dele, o legado dele, porque não é o produto final. Não é só o produto. Não é o que está lá. É que quando você fala em artes plásticas, a beleza, né? O estranho, porque a gente brinca, né? Arte contemporânea tem muita coisa estranha. Mas o que é o legal da arte contemporânea? Ela é muito inteligente, ela não é uma arte dada. O Monet é incrível. É incrível. As pinceladas, as cores, né? A técnica. A técnica dele, na época, o que ele construiu, ele foi morar em Giverny, ele trouxe todo um environment dele e tal. Único. Mas ele pintava o que ele via. Então, é fácil gostar de Monet. É muito fácil. É tudo lindo, né? As cores, a luz, você se vê no jardim de Monet. Agora, como é que você gosta da Adriana Varejão? Aquelas vísceras saindo. Você tem que entender o que ela quer dizer com tudo aquilo. E aí você decide se você quer ou não na tua casa. Isso é um outro assunto. Não vem ao caso. Tem arte contemporânea bonita e tal. Mas o trabalho, o tema e tudo que ela tem por trás é muito forte. Entendi. Tem uma história, tem um legado, tem um significado muito forte. Tem um significado muito forte. Você apreciar aquilo não significa que você vai trazer para tua casa, que você gosta, Não. Que combina com você. É isso. Exatamente. Tem gente que eu faço coleção e fala, eu gostaria de ter obras com cor, porque eu gostaria de entrar na minha casa
e eu quero que tenha cor. A pessoa tem errado em falar isso pra mim? De jeito nenhum. Mas vamos entender se ela gosta de abstrato, se ela gosta de um retrato, se ela, que tipo de cor, o que conecta. Porque cor é uma coisa muito forte, né? Ela muda o humor de uma Sim, pessoa, claro. né? Então, sabe, por isso que a arte as pessoas falam, a arte é para todos. É para todos, porque você não julga. E quando se diz que a arte é para todos, não é porque você tem que ter tudo na tua casa. É o contrário. É que você pode vivenciar a história humana, entendeu? Da sociedade. É muito bacana isso. Sensacional. Deixa eu dar uma pivotada nessa história aqui, nessa conversa. Em tempos de inteligência artificial, em tempos modernos, onde games, telas e tudo mais estão acontecendo, a gente está eu acho que num shift da sociedade muito grande agora, por conta Sim. da própria inteligência artificial. Sim. A inteligência artificial, no meu ponto de vista, ainda é uma ferramenta muito eficiente. Eu ainda brinco, eu digo que não é inteligência artificial, é eficiência artificial. Nossa, porque ela não é muito inteligente ainda, mas eu acho que vai ficar, tudo indica, pelo menos, que eles estão indo por esse caminho. As ferramentas que tem hoje ainda não são inteligentes, eu testei muitas delas, fiz muita coisa, tentei desenvolver código e elas são, eu posso dizer, hoje, não vou datar, nós estamos em setembro. Falar, então vou ficar quieta. Eu acho que elas são burras, na verdade, ainda. As ferramentas que estão disponíveis. Elas precisam ainda muito de nós, eu entendo, né? Eu acho que é uma ferramenta eficiente, Sim. né? E como ferramenta eficiente, facilita muito a vida da gente, Sim. né? É a mesma coisa que você fala assim, puxa, eu vou plantar com um gado puxando arado e hoje você tem a tecnologia que você tem. Eficiência, não tem? A tecnologia que você falou. Monet pega, né, a tinta antes secava se saia na rua. Exato. Aí ele pega a tecnologia e sai mudar o mundo, fazer as pinturas que ele fez. Qual que você acha que vai ser, na tua visão hoje, o futuro da humanidade e da arte com toda essa tecnologia? O que você acha que... Como é que você imagina os próximos 5, 10 anos? A gente pensa muito nisso. Tem muita gente que pergunta, né? Ah, você acha que a arte... Vai ser substituída? Vai ser... Não. Também acho que não. Não vai ser. Não vai ser. Mas vai porque ser nós somos humanos. O que eu acredito que essa geração é uma geração que não está ainda 100% nessa inteligência artificial que você diz que vai vir, né? Geração, eu estou dizendo, aqui tá os seus filhos, os meus, de 10, você falou 10 anos, né? Então, uma criança que está com 10 anos hoje vai ter 20 anos, né? Então, vamos pegar mais ou menos essa geração da escola ainda, né? Daqui 10 anos, como será isso? Eu acho que vai ser incrível. Eu sou super a favor de tecnologia. Porque eu acho que a tecnologia transforma coisas, mas ela não substitui outras, né? Quando a gente estava falando assim, como é que você vai substituir um abraço? Não existe. Você pode falar, a criança mais tecnológica não sai do quarto, todos aqueles problemas que a gente escuta e tal. Vai dar um abraço nele. Não, nisso eu concordo, né? mas vamos lá. Aí, dentro das artes. É isso que eu queria. Né? Não, é que eu trouxe a criança, porque essa criança que vai ser um colecionador do futuro. Tá. Né? Então tá. Ela vai ter referências super diferenciadas. Então, hoje, o que já tem em museus? Tá? Tem muito museu que você entra e tem aquele óculos de realidade virtual, aumentada ou o que seja. Acho que existem várias tecnologias, né, que você pode usar esse óculos. Então, alguns deles, você vai andando no museu e ele vai contando a história. Ele substitui um curador, uma pessoa que está com você. Isso é muito legal. Sim. Muito concordo. legal. Você vai para a Itália, no Coliseu, antes de entrar, hoje em dia eles te colocam para você entender como era antigamente. Então é muito legal você ter a possibilidade de trazer
para a realidade o que não vivemos. Acho isso incrível dentro da história da arte, de alguns artistas que usam também isso como propostas de arte. Se é algo que vende muito hoje, depende. Por exemplo, uma vez eu fui numa exposição, há 5 anos, acho que foi. Foi logo depois da pandemia, 4 anos. Nova York, do Murakami. O Murakami é aquele que faz os bonequinhos japoneses lá. Depois procurem quem é Murakami. Ele teve já exposição aqui em São Paulo também, no Tomiotaki, foi incrível. E aí eu cheguei lá na galeria, era a abertura, ele tava lá e tal. Aí você entrava, tinha as salas com as pinturas dele e tinha uma sala que parecia de videogames. Aí eu perguntei lá para a pessoa que me atendia, eu falei assim, como estão as vendas? Eu fiquei muito curiosa. Como é que estão as vendas? Porque é um mercado completamente novo. Então, hoje, o que mais veio aqui são colecionadores de 20 e poucos anos, sold out. Vendeu tudo. Então, assim, eu não me atrai. Existe um mercado existe. Vão ter todas as opções? Eu acredito que sim. Eu acho que a tecnologia de tecidos está mudando, vai mudar. A tecnologia de construção está mudando. Eu converso com várias pessoas também dessas áreas. Tem cada coisa incrível que está acontecendo. Existem tijolos prontos para esses países que têm terremoto. Tijolo. Então você já vai construir a casa com tijolo. A casa vai cair nunca mais. Para tantos, não sei quantos, a flexibilidade e tal. Então, assim, é muita coisa legal. E aí eu acho que vai ser uma adaptação. Mas, por exemplo, o artista contemporâneo, um dos grandes artistas vivos ainda hoje brasileiro é o Cildo Meirelles. O maior artista brasileiro consagrado hoje vivo é ele. Ele, daqui 20 anos, provavelmente pode ser um Monet Picasso. Porque aí vai estar do lado de uma arte de inteligência artificial, talvez, de quem coleciona. É difícil saber, mas, sabe, Picasso, se eu tivesse, eu não me desfaria do Picasso. Não, isso eu concordo. Mas pensando assim, eu acho que vai continuar contando uma história, mas de uma forma nova. Eu não sei ainda como é que vai ser. Mas os jovens artistas... Você acha que vai desconectar do artista? Porque assim, não. O que eu quero dizer é o seguinte, poxa, tem muita gente hoje já falando e fazendo música com inteligência artificial. Então, música é bits e bytes, né? Sim. Então a inteligência artificial tem capacidade de fazer tons e melodias e não sei o quê. Então outro dia eu tava vendo um músico, ele tava impressionado, ele disse, cara, eu tô inacreditável isso, olha o que é inteligência... Eu joguei no computador aqui, olha o que ele fez, olha o tom, não sei o que, ele explicando tecnicamente o tom. Sim. Então assim, naturalmente é o que você falou. Uma coisa é, cara, pô, agora eu tenho uma bisnaga de tinta, antes eu tinha que fazer aqui, agora eu tô fora, me criou, eu me adaptei a esse tipo novo. Outra coisa é, peraí, você tá fora do jogo agora porque tem uma ferramenta que tá fazendo o teu papel, né? Então assim, você acha que na arte a ferramenta vai ser mais relevante do que o próprio artista? Não pode ser, que aí já não tem mais, né? Se a ferramenta for mais importante, qual o papel dele? Mas se ela contar uma história, se ela tiver um legado, se ela construir um... Então, e a dúvida é, como é que a gente vai saber, né, se aquilo é realmente... feita por ele ou não? Ou se foi um mix dos dois, né? Isso tá acontecendo bastante. Já tá acontecendo. Já tá acontecendo bastante. Por exemplo, já se usa há muitos anos o computador para desenvolver cores. Tá. Já existe isso há muitos anos. E os pintores continuam por aí. Mas o que é legal? Surgem cores jamais imagináveis, né? E aí você pega, por exemplo, o Avaf é um cara que é um super exemplo, né? Morou muitos anos em Nova York, ele voltou aqui para o Brasil, é um cara que trabalha multimídia e ele cria os seus pantones através do computador. Tem um programa, ele vai criando novas cores que não existem
Aí essas paletas ele manda fazer todas as cores e aí ele pinta. Entendi. Entendeu? Faz muito tempo que tecnologia está no meio das artes, né? Tem aquele Museu Moco, ele tem em Barcelona, tem em Londres, mas em Amsterdã, um dos mais incríveis, e lá onde também começou essa história da arte virtual, né? De você ficar na frente, aí a arte anda, aí você entra dentro da arte. Tem isso já há algum tempo. Alguns bons anos, acho que uns 10 anos, pelo menos já existe isso. Não é novidade no mercado da arte. Tá. Como chama? Lembra que você podia comprar arte as criptomoedas? Sim, NFT. NFT, você podia comprar. Foi um fracasso. Assim, é um exemplo. É para ver como não adianta. A tecnologia vai ser incrível, mas tem coisas que não vão mudar. O ser humano vai ser que vai colocar valor. Vai, e a gente tem, é uma geração que a gente tem percebido que está contraditória. Ela tem essa parte, ao mesmo tempo ela sente falta do fato a mano, que a gente brinca, né? Tanto que tem voltado muito. Hoje em dia, mundialmente, a cerâmica está sendo uma das artes mais exploradas e valorizadas. Incrível. Sério? Cerâmica. Sério. A cerâmica. Em Milão, eu fui na Semana de Design de Móveis de Milão. Milão é arte, moda, design, arquitetura, é um espetáculo. E as grandes marcas todas fazem experiências. A Gucci foi a que mais me chamou a atenção, que eu contei do bambu, já tinha contado uma vez, mas fui na Loewe. A Loewe, ela tem eles desenvolveram até um prêmio para artistas que trabalhem com fato a mano, e é craft. Anualmente, eles divulgam quem são esses grandes artistas craft. A exposição deles não tem nada de roupa, não tem nada de... Por isso que é legal, por isso que a arte, ela fica... Você descia, você entrava num palácio super bacana, mas você descia e você via eles punham algumas bolsas que eram todas tramadas, entrelaçadas, e ao lado eles colocavam as cerâmicas, cada uma feita por um artista. Se eu não me engano, devia ter uns 50 artistas. E aí eles quiseram fazer o quê? Eram bules e jarros e tudo, porque se você for ver, né, até hoje o lugar de encontro é um chá da tarde, ou um café, ou um almoço, onde nós nos reunimos para ter a troca. As marcas de luxo estão retomando isso, né? Por conta dessa história da China, inclusive, da desvalorização do fato a mano e tudo mais, e que está tudo sendo feito na China, não sei o quê. As marcas perceberam, opa, peraí, a gente precisa retomar, né, essa conexão com o nosso público, com o nosso... E a arte tem tudo a ver com isso, né? Então acho que esse movimento que você está dizendo, nada mais do que é o Quiet Luxury, é dizer, olha, a gente está muito mais ligado à arte, acho que é um movimento que a gente vai ver nos próximos... A Miu Miu desenvolveu lá, acho que na Itália também, um lugar super bacana. Eles têm um book club da Miu Miu. Então, para incentivar, é a marca jovem da Prada, né? Incentivar a leitura de um público bacana, descolado. Eu tenho visto muito, não sei se está acontecendo, mas eu tenho lido muito no Instagram que jovens têm ido para cafés preferido para curtir, para bater um papo, para trocar, do que só ir em bar à noite. Tá tendo uma mudança, né? Porque tem essa história do wellness, que tá vindo com tudo, a preocupação com a saúde, né? Tem menos a preocupação com a estética é algo, mas o wellness está muito forte. Tanto que grandes marcas de luxo também estão fazendo eventos. Teve um desfile de moda, não vou lembrar qual é agora. Eu pesquiso, leio tanto. Eles colocaram todas as manequins com as roupas fazendo aula de pilates. Incrível, no meio da rua.
Então, o desfile eram elas com as roupas fazendo aula de pilates, mostrando que, assim, não adianta você estar vestida, você tem que ter saúde, você tem que ter qualidade de vida, você tem que ter algo a mais. Legal. Então, Muito bom. eu acho que essa é a maior dica para as empresas, eu acho. Pensar nisso. Muito bom. A gente está chegando na nossa reta final. Eu queria que você fizesse um resumo, se possível. Ixi, sou ruim de resumo. Uma compilação, então, Vamos. de tudo que a gente falou e de como é que você indicaria para quem está nos ouvindo, o executivo, aquele que está em transição de carreira, como é que ele introduz arte e por que ele deveria introduzir arte no dia a dia dele Sim. para se valorizar e valorizar o próprio negócio ou a própria carreira? Eu vou resumir, sim. Eu acho que a arte, em primeiro lugar, como pessoa física, ela é muito importante para você poder se conectar com algo a mais, né? Ela vai te abrir portas, você vai ter mais conhecimento, você vai ter outros assuntos, você vai entender melhor a tua sociedade, o mundo e poder também conviver com algo novo, para quem não tem esse hábito, né? O mundo conectou mais do que nunca, né? A gente já é globalizado há anos, já nem lembro há quantos. Mas hoje em dia a gente falta só aquela cápsula. Cadê o Elon Musk para fazer a cápsula para a gente transportar para outro lugar? Logo mais, né? Então, não tem como viver num país como o nosso, São Paulo principalmente, que é um centro dos negócios, poder de executivos, pessoas incríveis, inteligentes, competentes, capazes. O brasileiro é articulado, o brasileiro é criativo, algo que é o diferencial do brasileiro. A gente tem que se valorizar nisso. O europeu é engessado. Eles amam o Brasil porque a gente é criativo, a gente tem o borogodó que eles não têm. Eles são dedicados, mas não tem isso. Então, acho que o brasileiro precisa lembrar que ele é um artista de pele já, criativo. E ter todo esse conhecimento é o mínimo para você poder hoje estar, entendeu? Dentro dos seus negócios, atualizado mundialmente. Os maiores executivos do mundo são grandes colecionadores. Primeiro, porque você está contando, guardando e levando uma história, tanto para sua família, a sua pessoa física, quanto mostrando os valores da sua empresa, né? Uhum. E através dos valores da sua empresa, você vai captar os seus clientes. Então, eu acho que a arte, ela hoje em dia, ela é tão importante quanto brinquei falar inglês. Legal. Muito bom, Marina. Marina, queria te agradecer muito por essa aula que você deu pra gente aqui. Eu acho que é muito isso que você fala mesmo. Acho que a arte é uma amálgama que, né, ela solidifica, junta tudo e faz esse borogodó do Brasil ser... A gente é artista mesmo, né? Até porque para viver nesse país a gente tem que ser artista mesmo. A gente é artista. A gente tem que ser muito criativo para estar aqui, né? Então eu queria te agradecer muito por esse seu tempo aqui. Eu acho muito legal trazer esse tipo de assunto para o mundo executivo, porque o mundo executivo precisa respirar um pouco da conexão com o ser humano, né? Que eu acho que a arte é isso, né? Conexão com o ser humano. Negócio, a gente sempre brinca que empresas não fazem negócio com empresas, são seres humanos que fazem negócio com seres humanos. Exatamente. E quando a gente se conecta à arte, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes para a gente se conectar. Os negócios se valorizam, melhoram. Experiências inesquecíveis. É isso aí. Experiências. Isso aí. Experiências. Muito obrigado. Eu que queria agradecer, é uma oportunidade para mim maravilhosa de poder dividir meu conhecimento e quem quiser mais informações, estou super à disposição. Coloca teu Instagram aí, né, é marinaconde_arte. Então, quem quiser pode me chamar lá, pode dar uma olhada em tudo que eu faço, né? Essa nossa entrevista depois a gente vai também divulgar por aí. Legal. E estou à disposição e desejo muita arte para todos, né? Obrigado, Marina. Obrigada a você.
É isso aí, você acabou de assistir mais um episódio de Os Executivos, e hoje a gente falou com uma executiva da arte, trouxe pra gente aqui referências fundamentais, importantes para o nosso desenvolvimento como ser humano, porque é isso que importa no final do dia, né? É o ser humano que está atrás dos negócios, são seres humanos que são executivos, se tornam grandes executivos, e nada mais fundamental e importante do que ter conhecimento, e arte é conhecimento, é história, é desenvolvimento, é pele, como a Marina disse, é experiência. Então, já que você teve essa experiência, aproveita, assina nosso canal. Obrigado para você, a você que assina o nosso canal, que já acompanha o nosso canal, você que está aqui com a gente assistindo, curtindo. É para você que a gente faz esse conteúdo. E se você gosta, compartilha com seus amigos, fala para eles quais são as experiências que você está tendo aqui e ajuda a gente a crescer. Tá bom? Até o próximo episódio.